As duas primeiras corridas de 2022 não foram nada fáceis para a Mercedes. Na verdade, o carro está muito lento e chegou a deixar Lewis Hamilton na mão no Q1 do GP da Arábia Saudita. Entretanto, é justamente pensando nessa situação que a equipe alemã vai mudar algumas coisas, trazer uma nova peça para o carro e que pode sim fazer a diferença nesse GP da Austrália desse fim de semana. Quer saber tudo sobre isso? Então fica ligado porque chegou a hora do piloto! Fala piloto, eu sou o Lucas Camargo, piloto de corrida há 10 anos e essas duas primeiras corridas desse ano de 2022 foram complicadíssimas para a equipe alemã. Na verdade, ela que deveria estar ali no topo do pódio ou pelo menos disputando posições com os primeiros lugares, não tem conseguido fazer nem perto disso. A grande questão é que ficou muito óbvio nessas duas corridas que a Mercedes é a terceira equipe do grid da Fórmula 1, atrás da Ferrari e da Red Bull, que dominaram essas duas primeiras corridas. A Mercedes fica justamente ali em terceiro, mas que talvez também seja ameaçado por outras equipes, como é o caso até mesmo da Alpine ou a Haas, pelo menos no caso de Lewis Hamilton no GP de Jeddah. Mas é justamente analisando esses fatores e percebendo o quanto o déficit entre a Mercedes e as outras equipes é grande que a equipe alemã decidiu fazer algumas modificações do carro, iniciando com a asa traseira lá em Jeddah, mas aparentemente o arrasto é o principal problema e por isso eles precisarão de novas modificações para o GP da Austrália e que podem sim trazer certos benefícios para o W13. Eu vou falar tudo sobre isso nesse vídeo, trazendo sim entrevistas interessantes para vocês e que inclusive tem fontes confiáveis, mas antes eu queria te convidar a deixar o seu joinha nesse vídeo, deixar o seu like, isso ajuda demais esse canal a crescer cada vez mais e também me incentiva a fazer vídeos cada vez melhores para você. Então não esquece, deixa o joinha e se não for inscrito, também já se inscreva e ativa o sininho para todas as notificações. Mas vamos começar a falar um pouco mais sobre esse assunto tão polêmico que é essa questão da Mercedes com tanta dificuldade no grid da Fórmula 1. A grande questão é que em Jeddah ela sofreu demais. Lewis Hamilton não chegou nem mesmo a passar do Q1. Já George Russell, apesar de ter sido bem melhor do que o seu companheiro de equipe, conseguiu apenas uma sexta posição na qualificação, logo atrás das Ferraris, da Red Bull e até mesmo de Esteban Ocon da Alpine. Claro que na corrida foi diferente, ele conseguiu passar Ocon e terminou em quinto lugar, mas nada incrível para quando a gente lembra de como a Mercedes era nos últimos anos da Fórmula 1. Segundo um dos engenheiros ali da equipe, James Allison, a grande questão é que eles esperavam que na pista de Jeddah tudo seria um pouco mais diferente. O asfalto era mais liso e por isso deveria dar uma certa vantagem no W13. Mas não foi isso que aconteceu. Na verdade, o tiro saiu pela culatra e ele contou tudo em entrevista. Olha o que ele disse. Nós assumimos que o salto seria menor em Jeddah, porque a pista é mais plana. Estávamos errados sobre isso. Ainda não entendemos completamente quais fatores desencadeiam o fenômeno. É um processo de aprendizagem constante. E quando ele fala sobre essa questão do salto ser um pouco menor em Jeddah, ele está falando justamente sobre o fenômeno das quicadas, do porpoising, que segundo ele mesmo, o grande problema era causado, pelo menos eles acreditavam, pelos desníveis do asfalto. Mas pelo jeito como Jeddah tem um asfalto liso e ainda assim eles tiveram problemas, a grande questão não está no asfalto, mas provavelmente na construção do carro. E é justamente falando sobre essa construção do carro que nós chegamos em aparentemente o problema central na Mercedes, que é o arrasto aerodinâmico. Eles chegam a perder até 11 km por hora de reta quando comparados ao carro da Red Bull. E quando a gente percebe também em curvas ali no circuito de Jeddah, a gente percebe que muitas vezes o W13 chegava a perder 20 km por hora quando comparado aos carros da Ferrari. Muitos acreditam que esse problema é proveniente de uma unidade de potência menos potente, mais fraca da equipe alemã. Entretanto, eles vivem dizendo e acreditam que o arrasto aerodinâmico é o principal culpado. E é justamente pensando nisso que no GP da Austrália eles trarão uma nova configuração de asa traseira. Uma asa traseira um pouco menor que tem como intenção diminuir esse arrasto aerodinâmico no W13. Entretanto, o próprio chefe de equipe da Mercedes, Toto Wolff,
já disse que não está tão animado para isso tudo. Na verdade, segundo ele acredita que nem é tão simples assim. Na verdade, aparentemente, o buraco está bem mais embaixo com relação ao W13. A diferença que temos, você não compensa na próxima corrida. E é óbvio que o que ele quis dizer com isso tudo, que essa diferença não é possível de ser compensada nesse GP da Austrália, é justamente porque a diferença era muito grande. George Russell estava aproximadamente 1 segundo por volta mais lento do que os carros que estavam à sua frente. Não é à toa que mesmo com o safety car no GP da Arábia Saudita, ele terminou a corrida a 33 segundos de diferença dos líderes Max Verstappen e Charles Leclerc. Ou seja, me parece sim que o buraco realmente está mais embaixo. Isso pode sim ser um ótimo paliativo, mas não vai resolver todos os problemas da Mercedes. E como eu disse, essa solução especificamente é muito mais algo provisório da equipe alemã, algo que vai servir para tampar um buraco ali de desempenho no GP da Austrália, mas que não deve solucionar todos os problemas do W13. Entretanto, aparentemente novas soluções além dessa questão da asa traseira e da unidade de potência devem surgir no decorrer desse ano de 2022 e estão sendo analisadas, pesquisadas na fábrica que deve estar em Brackley. E segundo Toto Wolff, apesar disso tudo estar acontecendo, aparentemente não existe nenhum tipo de previsão que nos faça saber quando a Mercedes deve estar de volta à briga pelos primeiros lugares nas corridas. Temos que trabalhar para a frente e proteger a retaguarda e não cair na armadilha de fazer previsões hoje sobre onde podemos estar no verão. E isso tudo acaba comprometendo ainda mais a Mercedes, já que apesar de na fábrica eles analisarem o carro, tentarem entender exatamente o que tem acontecido, as simulações não são as mais precisas possível, já que na verdade, segundo algumas regras da Fórmula 1, os túneis de vento das equipes podem chegar até no máximo ventos de 180 km por hora. E aparentemente, o fenômeno do porpoising começa a acontecer muito depois disso, a aproximadamente 250, 300 km por hora nos carros de Fórmula 1. Ou seja, só é possível solucionar esse tipo de problema analisando dados coletados através da pista em si, através das corridas, treinos livres e também as qualificações. Ou seja, tudo acaba piorando para a equipe Mercedes nesse tipo de situação. Mas é claro que uma asa mais carregada piora ainda mais esse fenômeno, já que joga o carro mais para baixo, para mais próximo do asfalto e acaba gerando aquele efeito de stall, ou seja, um efeito que basicamente não permite que o assoalho puxe o carro para baixo em uma certa velocidade. Isso cria, sim, essas quicadinhas no W13. Segundo Toto Wolff, já lá na primeira corrida no Bahrein, eles levariam uma motosserra para Jeddah, na intenção de recortar a asa traseira. E foi isso que eles fizeram. O porpoising teve sim uma melhora razoável, mas nós pudemos perceber uma grande perda em outras questões. Não é à toa que Hamilton foi tão mal nesse GP especificamente. Se houver muito arrasto, a melhor coisa a se fazer é pegar uma motosserra e cortar a asa. Mas é claro que uma diminuição tão grande de downforce também é um desafio gigantesco para qualquer piloto da Fórmula 1, incluindo Lewis Hamilton e George Russell, que vão sim ter que se esforçar cada vez mais para se adequarem a essa nova realidade da equipe alemã e provavelmente terão sim muita dificuldade na qualificação e nas corridas, principalmente em questão de gestão dos pneus, já que um acerto com menos pressão aerodinâmica acaba gerando também um pouco mais de desgaste dos pneus, já que eles deslizam um pouco mais, pelo menos geralmente é isso que acontece. Ou seja, apesar dela ganhar por um lado, ela acaba perdendo em outro também. E enfim, me parece que ela tá assim numa sinuca de bico e vai ter que esperar novas atualizações para o W13 para retornar ali à briga talvez pelos primeiros lugares. É claro que não é possível prever que isso vai acontecer ou se vai acontecer em algum momento desse ano, mas o que nós sabemos é que a equipe tem sim se esforçado muito para conseguir conquistar esse lugar no pódio mais uma vez. Mas o que você acha disso tudo? Você acredita que a Mercedes deve mesmo conseguir
o pódio ali em algum momento desse ano, pelo menos ali um primeiro lugar ou algo nesse sentido, disputar pelo campeonato, ou você acha que isso tudo é impossível? Comenta aqui embaixo a sua opinião sobre esse assunto. Mas na minha opinião, eu acredito que a Mercedes até o final do ano vai estar mais próxima da Ferrari e da Red Bull, mas não acredito em uma briga pelo campeonato mundial nesse ano de 2022. Isso eu acho praticamente impossível para a equipe alemã. Claro que a gente vai precisar esperar, analisar se isso vai mesmo acontecer ou não, mas eu não acredito em algo nesse sentido. E muito menos que essa nova asa traseira vai fazer tanta diferença para o W13. Mas como eu já disse, comenta aqui embaixo a sua opinião sobre isso, eu quero saber o que você pensa e se você gostou desse vídeo, deixa o seu joinha e também se inscreva se não for um inscrito. Inscreve aqui embaixo e ativa o sininho para todas as notificações. E claro, fique ligado porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto!